O governo quer vender o INSS? Será que o governo quer privatizar o INSS? Pessoal, isso não foi divulgado em lugar nenhum. Eu só estou colocando aqui os números. Nós vimos agora no mês de janeiro a recente demissão em massa dos funcionários da Dataprev, empresa estatal, empresa do governo, que é responsável por todos os pagamentos de benefícios do INSS e também por manusear todas as informações de quem pertence ao INSS, cuida de todo o banco de dados ali do INSS. Essa Dataprev vai fechar em 20 cidades aí e vai demitir 15% do seu quadro de funcionários. Aí na outra semana nós viemos saber o porquê dessa demissão, que ela é voluntária, mas se a pessoa não aderir, ela vai ser mandada embora de qualquer jeito. Foi anunciada a privatização da Dataprev pelo governo federal. Não só, eu acabei de ler uma notícia agora no jornal e falando também que uma estatal brasileira, se a pessoa pedir a aposentadoria pelo INSS, ela vai ser demitida, vai ser mandada embora. Vou falar de uma situação que eu convivi. A minha mãe era uma funcionária pública, uma funcionária que trabalhava para uma estatal de telecomunicação. A telefonia no Brasil era do Estado e ela era ruim e cara. Minha mãe aposentou e recebia o salário. Isso é permitido. Foi uma época de bons momentos ali, que ela teve a oportunidade, depois de 35 anos trabalhando, além de ter um salário, a gente tinha um pouquinho a mais, comprou um carro, pôde reformar a casa dela, ajudou o filho a estudar. Bem, essa é a situação. Ela começou a sofrer uma espécie assim de, não vou falar ameaças, mas represárias da empresa, que ia ser mandada para o litoral ou então para a capital, em cidades distantes. Eles forçam o funcionário a pedir a demissão. Por que eles estavam fazendo isso? Quando se forçou o funcionário da telecomunicação ali, da estatal, a pedir a demissão, é um sinal de privatização. A privatização das telecomunicações do Brasil foi um ótimo sinal, senão estaríamos presos aí aos postes até hoje, né? Enquanto há mais de 20 anos já se tinha a comunicação por telefonia móvel em países de primeiro mundo. Mas a questão é a seguinte: eu vi no jornal, portanto, hoje a privatização, ou melhor, perdão, uma estatal que vai demitir os funcionários que se aposentarem. Isso é sinal de privatização. A não contratação de funcionários, como acontece no INSS, é um sinal de privatização também. A demissão de funcionários, os funcionários do INSS não foram demitidos, muito pelo contrário, eles pediram a sua aposentadoria o mais rápido possível. Sinal de privatização. Outro sinal de privatização é o fechamento de agências do INSS, o fim do atendimento presencial. Dizem que é uma forma de economia, de agências que não trabalhavam, não tem muita função ali. É o fim do atendimento ao público. Fechamento de agências do INSS, sinal de privatização. Não, o governo não se fala em privatização, mas dá todos os sinais. Um dos sinais aí que definem que o governo quer se livrar do INSS, vou dar um exemplo para você em casa. Se você tem um carro que dá muito problema, você está sem grana, o que você faz? Você vende esse carro. Será que o governo quer vender o INSS? Ó, para você ter uma ideia, um desses sinais de que o governo quer se livrar do INSS de alguma forma é a alteração na forma de pagamentos de benefícios que não são previstos, tá? De benefícios, vamos dizer assim, que acontecem ao acaso, eles não estão previstos, são imprevistos que acontecem na vida de todo mundo. Por exemplo, uma pessoa ficar doente, um filho é sempre muito bem-vindo, então o pagamento desses benefícios, auxílio maternidade, auxílio doença, auxílio reclusão, o governo quer apenas pagar as aposentadorias quando a pessoa estiver lá idosa, ela quer se livrar de outros custos. Então, um dos sinais que o governo dá de que quer se livrar do INSS é a alteração na forma de pagamento do auxílio doença que eu trago para você.
Se você ainda não é inscrito nesse canal, vou pedir um favor. Já se inscreve aqui agora e já ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos. Quer ajudar outras pessoas? É bem simples, basta compartilhar nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para que todos saibam o que está acontecendo no Brasil. Hoje é dia 22 de janeiro de 2020, quarta-feira. Eu sou Osias Júnior, sejam todos muito bem-vindos, um forte abraço a todos. Esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de notícias e informações. Pessoal, estou colocando o meu pensamento e vou trazer para vocês aqui um indício de que isso está acontecendo. A Câmara dos Deputados está discutindo a possibilidade do pagamento do auxílio-doença entre o 16º dia até cumprir ali os 120 dias, são 4 meses no máximo de benefício temporário, auxílio-doença, depois ele pode se transformar até em aposentadoria, né, ou a pessoa voltar a trabalhar, mas a questão é, a Câmara dos Deputados está discutindo a possibilidade do pagamento do auxílio-doença, que é um benefício que é imprevisto, algo que não estava planejado, entre o 16º dia e aí os próximos 3, 4 meses aí de afastamento do trabalhador, vai passar para a conta da empresa. A proposta foi concluída em relatório da medida provisória 891, que trata da antecipação da primeira parcela aí do 13º dos aposentados e pensionistas. A informação foi confirmada pelo secretário da Previdência e Trabalho, da Economia, Rogério Marinho. No entanto, especialistas previdenciários têm dúvidas quanto à eficiência da medida e os impactos aí para o trabalhador. Essa medida provisória, ela não foi votada, ela está perdendo a validade. Então, eles vão ter que refazer essa medida aí, porque são alguns meses e se ela não for votada, nesses 4 meses aí, nesses meses que seguem, ela perde a validade, não se transforma em lei. Tanto que existe o risco de você não receber a primeira parcela do 13º, ter que se fazer, o governo ter que fazer ali uma medida, como fazia antigamente, porque não se transformou em lei para você receber a metade do 13º antecipada, não se transformou em lei. Então, mas eu acredito que esse é um ponto que eles já mostraram um grande interesse de privatizar pelo menos parte dos serviços do INSS. Hoje, quando um trabalhador da iniciativa privada é afastado aí por 15 dias de suas atividades, é feita uma perícia pelo médico do INSS para verificar o tempo de licença necessário para garantir o pagamento do benefício. Na proposta apresentada agora, as empresas é que ficariam responsáveis por esse exame após aí os 15 dias iniciais. Caso fosse comprovada a necessidade de afastamento do empregado por mais tempo, os patrões assumiriam o pagamento do auxílio-doença por 120 dias, o valor limitado ao teto, o valor máximo pago pelo INSS, como é feito hoje. A principal vantagem seria aí tirar as pessoas do chamado limbo jurídico, em que o trabalhador não consegue fazer a perícia do INSS por problemas aí de agendamento no instituto, para dar início ao pagamento do seu benefício, ou por ter a alta médica da perícia do INSS e voltar a trabalhar e a empresa não consegue afastar esse trabalhador e nem aceitar ele de volta após a sua recuperação, porque diz, o médico do trabalho vai falar, olha, ele ainda não tem condições de trabalhar, o INSS dá alta e o médico do trabalho fala que ele não pode trabalhar, essa pessoa fica sem receber esse tempo, é o chamado limbo jurídico, limbo previdenciário. A proposta é interessante porque em alguns casos a empresa entende que o trabalhador está incapaz, sem condições, mas até o INSS fazer a perícia muitas vezes demora para acontecer isso, então a empresa pagaria o benefício. Assim o trabalhador não pode ser afastado, mas a empresa também não pode pagar o salário dele. No fim, o trabalhador fica sem remuneração alguma e a proposta segue aí a lógica da jurisprudência atual, do entendimento da justiça atual, que entende que até conseguir um laudo do INSS, a empresa é responsável pelo pagamento do funcionário. Nesse caso, a proposta é boa.
Casos que ainda ficam no INSS, com o INSS, a solução, porém, pode causar outros problemas, tá? Principalmente onerando aí pequenas empresas. Para microempreendedores individuais, os MEIs que ganham pouco aí, ou pessoas físicas que assinam carteira de empregados domésticos, por exemplo, a proposta prevê que o auxílio-doença continuará a ser pago diretamente pelo INSS. Então apenas as grandes empresas, tá, pagariam o benefício de auxílio-doença. Mas então, portanto, outras empresas não podem estar aí dispostas a arcar aí com esses custos. As pequenas empresas não vão ter condição de arcar com esses custos. O perigo de se terceirizar esse serviço é o conflito de interesses. Então, portanto, o governo, o perigo dele terceirizar esse serviço de auxílio-doença, pagando aí para empresas seguradoras. Então, assuntos de governo e de interesses de empresas são outros problemas aqui. Não pode haver interesse em dar licença para os trabalhadores, porque as empresas, diferentemente do governo, não estão preocupadas aí com a Seguridade Social. O governo, ele tem um setor que é específico para a Seguridade Social. Para você ter uma ideia, para ter acesso a um benefício, eles não veem apenas a perícia médica, mas a situação da pessoa, grau de escolaridade, nível ali que a pessoa está hoje, condição em que ela está inserida no meio ali, na sociedade. Então tudo isso é verificado para se dar acesso ao benefício. Diferente, então, portanto, do governo, essas empresas particulares, elas não estão preocupadas com a Seguridade Social. Isso é uma preocupação. Outros especialistas consideram complicado dar a capacidade de perito a médicos do trabalho, que acreditam que o benefício aí deve se acabar com esse tempo aí, esse limbo previdenciário, aquele tempo que a pessoa fica sem receber do INSS da empresa. Então, dar essa capacidade para o médico do trabalho, acreditar que o benefício vai acabar com esse período que a pessoa fica sem receber, né? Isso seria temporário. Depois de 120 dias de afastamento do trabalho, o problema poderia ressurgir. Essa que é a questão. O médico não é perito. O viés é completamente diferente aí do entendimento da Previdência Social. O entendimento de que a incapacidade para o trabalho pode ser um tanto quanto subjetivo. Por isso, há normas a serem seguidas quando se faz uma perícia. É boa a ideia de acabar aí com esse período que a pessoa fica sem receber, o limbo jurídico. Mas se essa responsabilidade passa para a empresa a partir do 16º dia de afastamento e depois dos 120 dias que recebeu o auxílio-doença, ainda não preocupada ali, deveria voltar para o INSS para que ele possa revê-lo, né, reavaliá-lo, né? Esse limbo aí novamente não seria passado para depois de 4 meses, com o fim do período de auxílio-doença, os 4 meses. A proposta deveria ser discutida melhor e não apenas atrelada aí a uma medida provisória como foi, mas essa medida provisória já está perdendo aí sua validade, né? Vão ter que rediscutir essa situação, mas já se acionaram o botão, já mostraram o interesse de pular fora, né, de benefícios que não são previstos, como por exemplo o auxílio-doença. A medida não foi transformada em lei, muitas pessoas sabem disso, né? Ela está, como dizer assim, caducando, perdendo a sua validade, não vai ser transformada em lei, mas a situação que eu venho trazendo nesse vídeo é bem essa. Já foi acionado o botão de alerta de que o governo quer se livrar do INSS através de medidas como essas, passando a bola aí para empresas particulares, seguradoras particulares, para fazer o pagamento da Previdência Social, para que a empresa pague a Previdência Social, o auxílio-doença. E depois, e a aposentadoria? Se for caso de aposentadoria, será que essa pessoa vai para o INSS ou também vai ser pago pela Seguridade Social? E o que pagamos para o INSS? Vai ficar apenas ali para uma poupança? Será que eles vão voltar com a história de privatização também? No caso ali do benefício de aposentadoria que eles queriam colocar
uma espécie de capitalização, né? Não sei se vocês se lembram, teve uma discussão enorme, muitas pessoas com medo de uma previdência privada, ter que pagar uma previdência privada, e o medo era de que se abandonasse o INSS, como é hoje, e migrasse para uma previdência privada, o INSS ficaria jogado às moscas, sem condições, sem dinheiro. Já está acontecendo, muitas pessoas perderam a confiança no sistema do INSS e hoje deixaram de pagar o INSS. São pessoas que estão trabalhando na informalidade, sem recolhimento de INSS, sem seguro, sem nenhuma preocupação. Amanhã vão mandar aqui nos comentários desse canal: olha, eu nunca paguei o INSS, eu deixei de pagar e agora estou doente, será que eu posso pagar? Pô, sacanagem, né, cara? Vamos pagar a Previdência Social. A Previdência Social hoje está aí com muitas pessoas desacreditadas que não pagam mais o INSS. Isso é um problema sério, ainda mais com notícias como essa aqui, projetos de lei em que o governo quer se livrar do pagamento de benefício de auxílio-doença. Pessoal, eu acho que vocês entenderam aqui o caminho que o governo quer seguir. Tá tudo pronto, é só alugar o Brasil, nós não vamos pagar nada, essa é a questão aqui. Privatização. Foi bom? Olha, para telefonia, por exemplo, foi ótimo, né? Agora, para um setor como a Previdência, que exige uma visão, vamos dizer assim, social, o governo tem o lado social, passar isso para uma empresa particular acabaria com todo o processo social, entendeu? Não haveria uma assistência social dentro de uma empresa privada. Eles não estão nem aí, o negócio é lucro e dinheiro. Acabaria com a parte humana do INSS, acabaria com o social do INSS se isso viesse a acontecer realmente. Então, portanto, não sei se seria uma boa para a comunicação. Foi ótimo, são negócios, business, né? Dinheiro. Agora, mexer com a vida das pessoas é o mesmo que privatizar o Sistema Único de Saúde. Em países mais desenvolvidos, como nos Estados Unidos, por exemplo, você tem que pagar para ter acesso à saúde. Não é igual aqui que tem tudo de graça. Já pensou se isso acontecer no Brasil também? As pessoas reclamam, mas elas pagam impostos, elas pagam por esse processo. Então vamos fazer o seguinte, faz igual no país de primeiro mundo, então, se eles querem se igualar. Diminui a carga tributária, diminui os impostos. Aí beleza, se eu não estou pagando por isso, ou então estou pagando bem pouco, como é o caso aí do IPVA, houve uma redução drástica, isso significa que também pode haver reduções em outros tributos do governo, aí beleza, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, todo mundo fala dos Estados Unidos, vamos mudar para fora, você tem que pagar para a sua aposentadoria, você tem que pagar para o seu atendimento médico, você tem que pagar por tudo. Só que, por outro lado, a carga, a cobrança do governo de impostos é bem menor. Você tem condições ali de ter alguma coisa, o que não acontece aqui no nosso país. Então não pode se comparar o Brasil com outros países, porque enquanto o governo comer a nossa grana, nós não podemos fazer nada, ficamos aqui de mãos atadas. Então, aqui estão os alertas de uma possível privatização do INSS. Eles não podem fazer isso com a gente, né? Eu acredito que não. Pessoal, vou ficando por aqui, tem muita informação para vocês, um forte abraço, uma ótima quarta-feira, fiquem com Deus, deixe os seus comentários bacanas aqui para que a gente possa conversar um pouquinho. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.